Nesse programa, nós vamos estudar a estrutura das vias respiratórias intrapulmonares e da parte nobre, do seu ponto de vista funcional do pulmão, ou seja, o alvéolo pulmonar. São necessários, evidentemente, recordar alguns dados de anatomia, principalmente o aspecto relacionado com as estruturas que chegam ao hilo pulmonar. Ao hilo pulmonar chegam os brônquios de ramificação que trazem o ar, que já sofreu o condicionamento das vias aéreas superiores, e acompanhando esse brônquio de ramificação que penetra no interior do pulmão, pelo hilo, vem um ramo da artéria pulmonar. Lógico que esse ramo da artéria pulmonar traz sangue venoso que vai sofrer hematose nos alvéolos pulmonares. Acompanhando ainda o brônquio, penetra um pequeno ramo da artéria brônquica, e esse pequeno ramo da artéria brônquica tem por finalidade fornecer o sangue oxigenado de nutrição dessas estruturas no interior do pulmão. Nesse primeiro esquema, pode-se ver nitidamente o brônquio com uma estrutura que, até certo ponto, se assemelha àquela que já foi descrita na traqueia. Lembrem-se da estrutura da traqueia, em que foi descrita uma mucosa revestida por um epitélio pseudoestratificado, ciliado, que seria o revestimento aqui existente, com glândulas serosas, mucosas, algumas fibras musculares, e o que era importante, era a existência de uma estrutura cartilaginosa que fornecia um suporte a esse órgão. Ao penetrar no pulmão, ocorre uma modificação que é bem nítida. Em vez de um anel praticamente ou quase completo de cartilagem, como existia na traqueia, as peças cartilaginosas que formam o esqueleto brônquico. São peças esparsas, formando então não um anel completo, mas sim blocos de cartilagem que dão essa sustentação. Esses brônquios vão se ramificando e, evidentemente, que ao se ramificarem vão tendo reduzido o seu diâmetro até um ponto em que eles atingem aproximadamente 1 milímetro de diâmetro. Lembrem-se, sempre acompanhados por uma ramificação da artéria pulmonar e por pequenos ramos das artérias brônquicas, num conjunto que é, em geral, envolvido por um tecido conjuntivo, no qual são encontradas frequentemente formações linfóides bastante desenvolvidas. Mas ao atingir a um determinado ponto de ramificação, este brônquio sofre uma modificação estrutural bastante nítida. Ele passa a se chamar bronquíolo. E esse bronquíolo diferencia-se do brônquio porque nele já não mais existem peças cartilaginosas, mas sim vai surgir um dispositivo muscular que o substitui. Esse aspecto mostra exatamente um ponto de ramificação de um brônquio. É uma fotografia mais com aspecto artístico, em que se vê dentro desse ponto de ramificação fumaça, pode-se imaginar que seja fumaça de cigarro, caminhando através dessas ramificações brônquicas. Então, no ponto em que o brônquio, após se ramificar, atingiu aquele diâmetro de aproximadamente 1 milímetro, ele perdeu as peças cartilaginosas e passou a ser envolvido por um anel muscular, é o chamado anel ou músculo de Reissessen, é o músculo bronquiolar ou músculo de Reissessen, que tem um papel importante, pelo menos em patologia, em certas condições, quando, sob vários estímulos, esse músculo sofre uma constrição. Em consequência dessa contração, ele vai modificar a luz bronquiolar e essa é a base exatamente das alterações encontradas na crise de asma, em que o que ocorre é essencialmente uma contração dessa musculatura bronquiolar e, consequentemente, a dificuldade de passagem do ar respirado. Aqui o corte histológico de um brônquio ainda. Vejam o epitélio. Esse epitélio, como já foi referido, é um epitélio pseudoestratificado, ciliado, no qual são encontradas células caliciformes, e os cílios nesse epitélio batem do brônquio em direção à traqueia e às porções mais altas das vias respiratórias. Então, há uma drenagem, há um deslocamento de muco
e de partículas estranhas, que podem ter poeira, por exemplo, que possam ter chegado até aqui, do brônquio em direção à traqueia. Abaixo desse epitélio existe um conjuntivo no qual existem glândulas serosas e mucosas, que são responsáveis pela secreção brônquica exacerbada em certos estados patológicos. Existem fibras musculares e, neste ponto, podem ver muito nitidamente peças cartilaginosas. Comparem isso com o aspecto que já viram na traqueia e veem que eu aqui tenho uma peça cartilaginosa isolada. Perdendo a peça cartilaginosa, vem aqui o aspecto histológico de um brônquio, um bronquíolo ao lado de um ramo da artéria pulmonar. Bronquíolo, evidentemente, porque eu não vejo aqui em torno as peças cartilaginosas que caracterizam o brônquio. A luz do bronquíolo, o epitélio e o conjuntivo no qual podem ser vistas as fibras musculares lisas do músculo de Reiss-Essen. Esse aspecto preguiado da mucosa é característico de todos os bronquíolos e deve-se principalmente a uma contração agônica da musculatura lisa bronquiolar pós-mostra. Evidentemente, durante essa redução de calibre progressivo que os brônquios sofrem e a modificação de estrutura da parede, ocorre também uma modificação no epitélio. Podem ver nos dois aspectos, vindo de cima para baixo, as modificações que o epitélio sofre, à medida que passa dos brônquios de maior calibre para os bronquíolos e se aproxima das funções propriamente respiratórias do pulmão. O epitélio, que inicialmente era um epitélio pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, ele vai, num determinado momento, se tornar mais baixo, ele poderá ainda ser cilíndrico ciliado até um determinado ponto, depois perde os cílios, vai se tornando cada vez mais baixo, até se tornar extremamente baixo, como é o epitélio que caracteriza as pulsões propriamente respiratórias do pulmão. E o que é importante assinalar é que antes de chegar a esse ponto de término dos dispositivos ciliares, desaparecem as glândulas existentes na mucosa. E é evidente a razão. Se essas glândulas existissem ainda em regiões que já não possuem mais cílios, a drenagem do material secretado seria dificultada. É possível e tem sido descritos nos menores bronquíolos e já nos bronquíolos respiratórios, algumas células que são chamadas células de Clara, que admite-se que possam ter o papel de produzir uma substância surfactante semelhante àquela que nós vamos descrever daqui a pouco nos alvéolos pulmonares. Vem aqui já uma pulsão mais próxima ao término dessas vias respiratórias. Aqui vem o bronquíolo, que veio se terminar numa estrutura que pode apresentar, em alguns pontos, já em sua parede, um dispositivo semelhante àquele que nós vamos descrever como sendo o dispositivo respiratório. E, por isso, essas porções constituem os chamados bronquíolos respiratórios. São ainda vias respiratórias, mas nas quais já há possibilidade de, num ou noutro ponto, ocorrer trocas respiratórias. Vem aqui exatamente este ponto. É um bronquíolo respiratório e, em torno, essas estruturas já são alvéolos pulmonares. Notem aqui, correndo pela parede, um ramo da artéria pulmonar que aqui está se ramificando. Essa é uma fotografia, uma microscopia de scanning, em que se pode ver o aspecto do pulmão, ter uma ideia tridimensional das estruturas que vão ser descritas. Vejam, aqui um ramo da artéria pulmonar. Aqui, um bronquíolo. Vejam, no interior desse bronquíolo, aquele aspecto característico que eu já descrevi, visto na microscopia agora, no slide que viram de corte histológico, responsável pelo aquele pregueamento interno da mucosa. E este conjunto que vem aqui é o conduto pelo qual o ar é levado a estas formações, como se fossem uns favos de mel, que correspondem aos alvéolos pulmonares. É nesse ponto que o ar que foi trazido pelos brônquios, pelos bronquíolos,
vai chegar a essa região, e esta região no qual se abrem por bocas, por portas, os alvéolos, essa região se chama o conduto alveolar. É o conduto que leva o ar vindo pelo bronquíolo até a boca de abertura dos alvéolos. Cada um desses alvéolos, na realidade, pode se intercomunicar com os alvéolos próximos, como é perfeitamente visível nesta fotografia, em que se vê um alvéolo, a boca de abertura desse alvéolo, o conduto alveolar, e pontos que correspondem à comunicação de um alvéolo com o outro. Em patologia, e mesmo em outros aspectos fisiológicos, a possibilidade de existência dessas comunicações é bastante importante, se chamam os poros alveolares. Passamos agora ao aspecto em plano, daquilo que nós vimos tridimensional, visto em plano. Vejam o bronquíolo respiratório chegando às suas pulsões terminais. E esse bronquíolo respiratório vem, nesta região, se abrir em canais que vão levar o ar até aos alvéolos. Esses canais correspondem aos chamados canais ou ductos alveolares, que levam o ar até conjuntos que constituem os chamados sacos alveolares, que aqui estão, um deles pode ser visto, no qual vem se abrir vários alvéolos. Então, cada uma dessas estruturas corresponde a um alvéolo, cuja boca de abertura vem se abrir no saco ou no conduto alveolar. Vamos ver, em aspecto agora de corte histológico, um alvéolo. Vejam, aqui está um alvéolo pulmonar. Este alvéolo está separado dos alvéolos próximos por um septo. Este septo, ou parede alveolar, é o que separa um alvéolo do alvéolo vizinho. E, evidentemente, ele é tanto parede deste alvéolo, como é parede do alvéolo próximo, como uma parede de uma sala é comum às duas salas. E as estruturas que por aqui caminham podem, então, entrar em contato com o ar existente neste ou neste outro alvéolo. Vamos tentar visualizar ainda melhor esses alvéolos, lembrando que a eles chegam as ramificações terminais da artéria pulmonar. A artéria pulmonar que desde do hilo veio trazendo o sangue venoso que vai sofrer hematose no alvéolo, veio acompanhando todas essas ramificações descritas. E na parede dos alvéolos, o que está se vendo aqui é um material em que foi injetado uma substância corada, e essa substância encheu toda a rede capilar existente na parede dos alvéolos. Então, os dispositivos que aqui vêm é a riquíssima rede capilar existente nesses septos interalveolares. Podemos agora ver o aspecto dos alvéolos em corte histológico. Foi feito um corte, esta região corresponde ao conduto ou ducto alveolar, aqui seria a boca do alvéolo, e entre alvéolos vizinhos existe uma separação. Essa separação é que constitui aquilo que nós chamamos de parede ou septo interalveolar. É exatamente a este septo interalveolar que vão chegar as ramificações finais da artéria pulmonar, e aqui vão se dar as trocas respiratórias entre o ar inspirado existente no alvéolo e o sangue que corre pelo interior desses capilares. Vamos ver, então, com um detalhe um pouco maior, este septo interalveolar. Vejam aqui o alvéolo. Lá está o alvéolo e, portanto, aqui o ar, como aqui também é outro alvéolo com o ar. Notem que cada septo é sempre comum, por suas duas superfícies, a alvéolos vizinhos. Este septo, ele está em contato com o ar existente neste alvéolo e o ar existente naquele outro alvéolo, o que evidentemente torna muito maior a superfície de troca. No interior do septo, podem perceber nitidamente, nós poderíamos então delimitar aquilo que nós estamos chamando de septo interalveolar. Aqui está a estrutura que nós chamaríamos de septo interalveolar,
no seu interior, nós podemos perceber aqui um capilar e no interior desse capilar as formações encontradas são hemácias. Então, na realidade, o que se interpõe entre o ar e o sangue existente no interior desse capilar é esse conjunto de estruturas que aqui está, e esse conjunto é de barreira respiratória. E essa barreira respiratória nós vamos detalhar melhor em outro esquema, mas poderíamos representá-la aqui. Essa barreira é constituída pelo endotélio vascular. Dentro desse vaso, nós podemos representar aqui uma hemácia. O endotélio, como endotélio de qualquer outro vaso sanguíneo, repousa sobre uma membrana basal. Essa membrana basal está em contato com uma segunda membrana basal, e essa segunda membrana basal corresponde à basal de uma célula extremamente delgada. Essa célula é tão delgada que a microscopia óptica não permitia a sua visualização. Houve um período em que se considerava que a superfície do alvéolo pulmonar fosse a única superfície em que não havia um revestimento epitelial. Então, repetindo, aquilo que se interpõe entre o sangue do vaso sanguíneo e o ar do alvéolo, a barreira respiratória, é formada por esse tipo de célula muito baixa, que nós vamos chamar de pneumocito tipo 1, que é o tipo mais frequente de célula do revestimento. A membrana basal desse pneumocito, desse epitélio, a membrana basal do endotélio e a célula endotelial. Voltamos ao slide para terem ideia de superposição. Vejam que tudo isso que eu representei nesse conjunto está contido simplesmente nesta linha. Aqui está o endotélio, as duas basais e o epitélio. Em alguns pontos, e agora nós podemos observar em microscopia eletrônica aquilo que acabamos de ver. Vejam aqui, foi cortada uma parede, um septo interalveolar em microscopia eletrônica. O capilar, outro capilar, dentro desse capilar, vejam hemácias, e para ter ideia de espessura, para ter ideia relativa de proporção, considerem que essa hemácia tem em torno de 7 micras de diâmetro. Portanto, considerando o diâmetro dessa estrutura como 7 micras, podem imaginar a espessura dessa estrutura aqui, que corresponde à soma, então, do endotélio, das duas basais e do epitélio. É isso que se interpõe entre a hemácia e o ar. Mas em alguns pontos, como pode ser observado nesta região aqui, o epitélio é muito mais espesso do que ali. Aqui, vejam a espessura e comparem com toda essa espessura aqui, que corresponde a um ponto em que existe uma volumosa célula. Essa célula, bem maior do que o pneumocito tipo 2, corresponde ao chamado pneumocito tipo 2, ou célula septal. E essa célula, a ela se atribui hoje uma importância muito grande, porque provavelmente essa célula é responsável pela secreção de uma substância que tem uma função tensioativa, tem uma ação tensioativa, modifica a tensão superficial na interface entre a superfície do epitélio respiratório e o ar inspirado, e é indispensável ao perfeito funcionamento e principalmente à perfeita distensão dos alvéolos pulmonares. A deficiência de formação dessa substância no recém-nato é responsável por uma doença chamada doença da membrana hialina. Exatamente essa outra imagem representa aquilo que nós tentamos mostrar no esquema anterior. Vejam aqui, esta porção corresponde à superfície de uma hemácia. Todo este conjunto é uma hemácia. Essa hemácia
está contida no interior do vaso e esta linha que eu desenho agora corresponde ao endotélio desse vaso. Aqui está a espessura do endotélio. Abaixo desse endotélio vem aqui, este espaço corresponde à fusão da membrana basal desse endotélio e da membrana basal desta célula que eu aqui estou representando, que é o pneumocito tipo 1, ou a célula epitelial baixa de revestimento do epitélio. Evidentemente, este conjunto, tanto os vasos sanguíneos como esse epitélio, são sustentados por uma trama de fibras elásticas e de fibras reticulares muito delicadas que mantêm este conjunto. E aqui está, então, resumida a barreira respiratória. Como pode-se ver bem na nova superposição que foi feita, percebam a espessura da célula epitelial pneumocito tipo 1 e comparem esta célula com esta que aparece no slide seguinte. Nesta célula, de altura nitidamente superior à anterior, nós estamos vendo, então, o chamado pneumocito tipo 2, aquela célula a que já me referi, que constitui o segundo tipo de célula constituinte do epitélio, revestimento do alvéolo pulmonar, e que provavelmente é a responsável pela produção daquela substância tensioativa. Finalmente, no interior do alvéolo, e é esse o aspecto que se vê na parede alveolar, e aqui o interior do alvéolo, no qual se encontra uma célula livre. Essa célula livre tem um papel muito importante na fisiologia do alvéolo, porque ela representa aqui, nesse local extremamente frágil, pelo que já se viu de estrutura, um mecanismo de defesa final. Tudo aquilo que foi descrito nas estágios superiores das vias respiratórias, todos aqueles mecanismos de defesa são reforçados finalmente por essa célula, que é uma célula fagocitária, é um macrófago, portanto pertencente ao sistema retículo endotelial, provavelmente chegando à luz do alvéolo após ter passado pelo endotélio vascular e pela parede. Admitem a maioria dos autores que essa célula seja, na realidade, resultante da migração de um monócito do sangue circulante para o interior do alvéolo, e aqui corresponde a uma célula capaz de fagocitar pequenas partículas de poeira que chegam ao interior do alvéolo, exatamente por isso. Essa célula fagocitária, esse componente do sistema retículo endotelial, livre no interior do alvéolo, constitui o que nós chamamos de célula de poeira ou dust cell. E assim demos um conjunto dos mecanismos de transporte, dos dispositivos de transporte do ar inspirado e das estruturas implicadas nas trocas respiratórias, nas trocas gasosas entre o ar e o sangue.